Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E se você é membro do canal ou quer ser membro do canal, é só você apertar o botão Seja Membro. Como eu falei pra vocês das outras vezes, se você é membro, me passa o seu Instagram que você entra no grupo dos melhores amigos lá do meu Instagram, que eu posto vídeo antes de gravar, depois de gravar, converso mais com vocês de uma maneira mais exclusiva pelo Instagram. E se você é membro também, dá uma olhada nos seus emojis exclusivos agora dos membros. Tem copete, tem Neymar, tem pode dançar, tem um monte de coisa aí pra vocês utilizarem aqui nos comentários, tanto em vídeo, tanto nas lives, tá bom? Vamos para esse vídeo então muito interessante, importante, relevante, que é esse pré-jogo contra o Ituano. Ele é muito mais um pré-jogo contra o Lara na terça-feira do que um pré-jogo exatamente contra o Ituano, né? Porque o jogo contra o Ituano ele vai ser um preparatório para o Lara. Eu até fico pensando, obviamente é uma porcaria a gente ter tomado aquela grande goleada do São Paulo, mas fez o Holan acordar bastante pro campeonato, acordar pras peças, não que ele estivesse dormindo ou precisasse disso, mas eu acho que muda um pouquinho, porque o Santos estava pegando alguns adversários que não estavam demonstrando tanta dificuldade. Chega o São Paulo e faz o Santos mostrar todas as deficiências dele. Então não tem como o Holan agora não saber da bola parada, não saber de algumas falhas individuais. Então pro próximo jogo eu acredito que o Santos está muito mais encaixado e preparado. Várias alterações no time, né? Vamos aí falar um pouquinho sobre a possível escalação. A gente não tem certeza ainda, porque o Holan optou por reservas, depois ele mudou um pouco a estratégia dele, mas a gente tem algumas voltas interessantíssimas e muito importantes para a continuidade da temporada. Bom, falando um pouquinho do adversário, né, o Ituano ele é um time que vem de 2 vitórias e um empate, o Santos ainda não venceu na competição, a gente sabe aí que foram resultados bem tristes aí pro Santos, 2 empates e uma derrota. Talvez um jogo um pouco melhor foi a estreia contra o Santo André, mas depois a gente teve execuções bem ruins do Santos no Paulista, então a gente busca não só a primeira vitória, como uma primeira boa vitória, né? O Santos e o Ituano tem esse retrospecto complicado, né? Que é meio interessante, assim. O Ituano, ele nunca venceu na Vila Belmiro, mas dos últimos jogos, pra vocês terem uma noção, ele vem caminhando com uma invencibilidade de 4 jogos, que contou até com aquele 5-1 do Santos tomando com o Sampaoli. Vocês lembram bem desse jogo, né? O Sampaoli, é claro que fez muitas coisas bacanas pelo Santos, mas a gente teve esse jogo, teve jogo complicado contra o Botafogo, teve aquela derrotaça contra o Palmeiras também, 4-0. Então assim, a gente lembra do Ituano e eu nunca vou esquecer, já disse aqui no canal, que o ano que nós perdemos o Campeonato Paulista para o Ituano é o dia do meu aniversário, 13 de abril. Então eu tava muito arrasada, eu acho que o Ituano sempre vai ser uma sombra no Paulista, né? Talvez essa sombrinha, essa pulguinha atrás da orelha do Santista, que ele vem em um momento melhor. O Ituano vai usar a base dos jogos que ele estava utilizando, né? O time tá completo. E o Santos aí tem algumas modificações. Vamos falar do Santos. Mas antes de falar da escalação, dos desfalques e dessas possíveis mudanças, saiu ontem uma notícia interessante sobre o Arthur Gomes. Não sei se vocês viram, mas o Avaí quer o empréstimo do jogador. É interessante porque desde que o Holan chegou, ele pelo menos colocou o Arthur Gomes e o Thailson como peças que ele não vai utilizar. Essa semana o Holan treinou com o Felipe Cardoso, com o Venuto, com o Kleber Reis, com o Rodrigão. Ele colocou todos esses jogadores em campo, não sei se para ganhar ritmo, para ele mesmo poder avaliar. Mas eu achei interessante que ele mesmo avaliou o Thailson e o Arthur, e agora estão pintando esses empréstimos que são relevantes para o Santos, né? O Avaí ele queria o Thailson também, mas o Thailson acabou optando por ir para o Coritiba, e agora o Avaí chega para contratar, para contratar o empréstimo do Arthur Gomes, mas ele também não tem dinheiro para ficar pagando 100% dos salários do Arthur. Então, assim como o Thailson, que o Santos está pagando 40% do salário, é algo nesse sentido que o Avaí busca. Eu acho interessantíssimo, eu acho que, assim como o Thailson, são jogadores saturados dentro do Santos. Podem fazer bons jogos, eu até acho que o Arthur fez... Nos últimos tempos, nos últimos 6 meses, o Arthur fez algumas partidas um pouco melhores. O Thailson realmente não fez uma partida que a gente fale, nossa, ele foi bem. O Arthur teve aquela partida até contra o Galo, até contra o São Paulo, uma outra partida de mais destaque. Mas é claro, se um outro time quer, e se não estar nos planos do Holan,
que vá para um outro time, que seja emprestado. E que assim, se pelo menos pagar 60% do salário, já é uma boa ajuda financeira para o Santos, né? Então aí vamos ver como que desenrola essa questão da vontade do Avaí em contratar por empréstimo o Arthur Gomes. Agora vamos falar sobre o Santos. O Santos hoje ele pode ter voltas muito importantes para o elenco, né? Tanto o Caio Jorge como o Pará. O Marinho ainda não está 100%, tanto o Pará e o Caio Jorge podem aparecer no jogo, mas não sabemos ainda se titulares ou não, vai depender do condicionamento. O Marinho não. O Marinho ele realmente ainda é uma baixa no time e até uma dúvida para o jogo de terça-feira. Então, assim, 99% de chance que a gente não vai ver o Marinho hoje. Mas o Caio e o Pará temos mais chances, né? Outro jogador que pode pintar em campo aí é o nosso colombiano Jonathan Copete, que volta aí a ser relacionado depois de tanto tempo, pode aparecer ou não. Agora, o que aconteceu essa semana? Isso é uma notícia do Musetti muito interessante. O Musetti ele coloca que o time principal que o Olan pensa atualmente, não quer dizer escalação, ó, o time principal que o Olan pensa é João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Balieiro, Sandri, Ângelo, Soteldo e Caio Jorge, beleza? Esse é um time que o Olan pensa. O time alternativo, que seria o que nós pensamos a semana inteira que jogaria, são John Laércio, Luiz Felipe e Alex, Lucas Braga, Guilherme Nunes e Vonei, Pirani, Copete, Giamota e Marcos Leonardo. Esse seria o alternativo. Então seria como se fosse um time A e um time B. Provavelmente ele estava jogando assim nos treinos. O que acontece? Ele não relacionou dois desses dois jogadores. Ele não relacionou nem o Laércio, nem o Guilherme Nunes e nem o Ivonei, 3, aliás. Então, dentro desse time alternativo, que todo mundo achou que o Santos fosse utilizar, ele não relacionou para esse jogo 3 jogadores. Então, isso que começou a suspeitar alguma chance dele hoje jogar com o titular. Hoje, a possível escalação dada pela Gazeta, claro, ele entre com esse time possivelmente titular, é o João Paulo, o Pará, o Kaique, o Luan Pérez e o Felipe Jonathan. O Alisson, ou possivelmente aí usando o Balieiro, seria interessante ver o Balieiro na sua própria posição. Sandri, Soteldo, Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge. Então a gente vê um time que tem peças como o Soteldo, tem peças como o Caio Jorge, o Pará, Luan Pérez. É basicamente o time perto do ideal. Eu acho que para esse time chegar mais perto do que a gente espera para essa temporada é o Marinho. De resto, é isso que o Santos tem para a temporada. Então hoje é um jogo muito importante porque é um jogo, um baita de um treinamento para terça-feira. Eu acredito que tanto o Caio como o Pará, né? O Caio volta de lesão, Pará volta de Covid. Eles vão fazer testes, ver como eles se sentem, ver se eles conseguem jogar, porque hoje é um jogo complicado. É claro que é na Vila Belmiro, mas é o que eu falei. O Campeonato Paulista chega de ficar pensando que o Palmeiras tem dinheiro, o Corinthians tem isso, o São Paulo tem embalado. Dá para ganhar. Então, assim, é colocar na cabeça, jogo a jogo. Hoje é claro que terça-feira é mais importante. Mas dá pra gente vencer o Ituano e dá sim pra passar da próxima fase do Paulista. Fazer um Paulista bom. Esse time consegue fazer um Paulista muito bom. E é isso que a gente vai esperar. Eu espero vocês também aqui no canal. O quê? Umas 9h30 da noite com esse pós-jogo. E lembrando que hoje as notas do Diário do Peixe são minhas. Então fiquem esperando também lá no Diário do Peixe pra ver as notas imparciais. Tchau, gente!